Então, hoje eu vou apresentar o plano de trabalho da minha investigação no doutoramento. Sou doutoranda em Média Arte Digital na Universidade de Algarve, e eu vou trazer para vocês um plano que ainda é incipiente, né? Representa uma primeira proposta, que pretende investigar, de fato, como a poesia digital em língua portuguesa pode contribuir para o fomento da literacia midiática. Então, em poucas palavras, eu procuro, né, eu quero mapear a última década de produção em língua portuguesa, entender como essas poéticas circulam e, sobretudo, testar, finalmente, metodologias em laboratório de criação que podem promover inclusão digital e participação cultural. Então, eu vou passar por esse tema, trazendo alguns elementos que importam, e também quais são as lacunas que o projeto pretende suprir, né, e os seus objetivos, trazendo também como eu pretendo aplicar uma metodologia num contexto real. E aí, como é, de fato, um projeto ainda incipiente, eu espero os apontamentos de vocês para trocar ideias e refinar o caminho dessa pesquisa. Pode passar? Então, primeiramente, né, a motivação desse projeto, ela é dupla. Por um lado, eu quero perceber como a poesia digital ela é entendida, né, por meio de poemas multimodais, que combinam texto, som, imagem e interatividade, muito alicerçada ali na poesia concreta, e como isso tem se estruturado no ambiente digital. Por outro lado, eu pretendo, por meio de uma breve revisão de literatura, expor o que já se sabe, ao menos em Portugal também pretendo pesquisar no contexto lusófono, que falta uma sistematização crítica e operacional dessa produção poética, que raramente é documentada, né, em relação aos seus formatos, a práticas curatoriais, e modelos educativos também que possam replicar esse contexto e dar visibilidade. Então, até então, tem identificado que é criado um hiato entre a produção artística corrente e a acessibilidade do público a essas obras. E a hipótese, nesse sentido, que me orienta é de que a literacia midiática ela oferece algumas ferramentas para transformar essas práticas em recursos inclusivos, educativos, se forem combinadas investigação e ação em um laboratório. E aí, nesse sentido, a revisão de literatura com recorte alicerçado, especialmente em teóricos como Jenkins, Santaella, Arlindo Machado, mostra alguns conceitos-chave para nortear um primeiro levantamento, e trazem também a relação da mediatização, né, ou seja, da maneira como a mídia tem condicionado a forma e a autoria e a produção, aliando também a cultura da convergência e o papel do leitor barra co-criador nesse ecossistema midiático. E aí, nesse sentido, as práticas artísticas que eu quero enfatizar aqui, que são as produções poéticas, elas funcionam essencialmente como instalações interativas em textos que podem alterar a recepção estética, mas também levantar algumas questões, como, por exemplo, a preservação das obras nesse âmbito digital, que podem ser muito efêmeras, e também enfatizar a desigualdade no acesso e na compreensão dessas obras. Então, aqui eu já ressalto que, dentre o que eu consegui levantar até então, a gente identifica que parte da investigação voltada à poesia digital e à documentação, né, desse processo artístico está muito associada a contextos anglo-saxônicos, né, no sentido do espaço lusófono, ainda há poucos estudos que registrem e analisem essas produções sistematicamente. Então, o foco desse projeto são as narrativas poéticas digitais em língua portuguesa, e o que eu quero dizer aqui como poéticas digitais são essas obras onde texto, som, imagem e interação se articulam,
E aí o foco é perceber como que essas práticas são, ao mesmo tempo, experimentos estéticos, formas de comunicação e também potenciais recursos pedagógicos no âmbito das artes digitais. Eu pretendo, portanto, mapear e documentar, estabelecer algumas intervenções à luz da literacia midiática para demonstrar como a poesia digital pode ser uma ferramenta para a inclusão cultural e desenvolvimento de competências críticas. E aí tem um foco também, especialmente no contexto de populações vulneráveis digitalmente ou geograficamente, isso é, em locais de difícil acesso a grandes museus, instituições culturais, que possam vir a estimular novos olhares para as artes imersas em tecnologia digital. E aí eu trago algumas hipóteses já principais. A primeira delas considera que as narrativas poéticas digitais podem não estar a contemplar plenamente um potencial leitor de poesia digital em língua portuguesa, por existirem barreiras técnicas de navegação, de leitura, multimodal, nesses múltiplos formatos, também porque essa forma de expressão artística pode fugir ao considerado mainstream. E a minha segunda hipótese propõe que, se forem integradas essas narrativas em metodologias estruturadas de literacia midiática e digital, o impacto educativo dessas produções e também o potencial inclusivo aumentaria. E, nesse sentido, a pergunta que guia o trabalho ela é mais prática, né? Ela parte de um princípio de mapeamento, né? Então, como mapear e categorizar a produção em língua portuguesa dessa última década, e quais estratégias de mediação poderiam ser mais eficazes para favorecer algumas evidências empíricas que sustentariam o efeito das oficinas e laboratórios em literacia midiática. E aí, nesse sentido, eu ainda estou delimitando, né, esse corpus e pensando também geograficamente quais seriam os países mais significativos em termos de produção poética digital nos últimos 10 anos, mas já tem algumas pistas de que a gente poderia trabalhar com os 3 continentes, né, e levantando alguns dos principais países, que seriam, nesse sentido, Brasil, Portugal e Moçambique, mas isso ainda está em aberto. Então, eu trago também um pensamento, assim, mais voltado à poesia como um laço social, porque, como essa referência de T.S. Eliot coloca, ela pode ter um papel que reflete preocupações e valores de uma época e também de uma sociedade como um todo. Então, é, esse pensamento de interligação, né, por meio da língua portuguesa, traria esse valor intrínseco de forma cultural, mostrando um pouco das motivações coletivas de uma época e de um povo. E aí, nesse sentido, eu trago também alguns objetivos, né, a partir desse mapeamento que eu quero colocar, em que o objetivo geral seria analisar as transformações a partir da poesia digital e propor estratégias de mediação para o desenvolvimento sociocultural, e aí tem alguns objetivos específicos que seriam também mais faseados. Primeiro, um mapeamento e caracterização da produção lusófona dos últimos 10 anos, como eu coloquei, também analisando a relação entre a mídia, a literacia e as poéticas digitais, e, por fim, validar e elaborar alguns métodos em literacia através de laboratórios experimentais com grupos bem delimitados. E aí, cada um desses objetivos alimentaria as etapas metodológicas que eu vou descrever em seguida. Então, a minha metodologia, ela combina uma análise documental, né, um levantamento de obras digitais, e também um registro dessas obras,
partindo para uma série de entrevistas semi-estruturadas com artistas e mediadores para fazer o que seria a base de um laboratório nessa área, e aí, posteriormente, o desenvolvimento desses laboratórios práticos, que também ainda não tem uma definição sobre essa aplicação, né, essa aplicabilidade, se só de forma digital ou híbrida, mas que tem essa intenção de contemplar contextos distintos, geográficos. Então, o corpus dessa produção inclui essas publicações que já estão disponíveis online ou que estão, de alguma forma, registradas em instituições culturais, e aí, posteriormente, haveria uma triangulação com a análise qualitativa dessas obras e das entrevistas, e depois, posteriormente ao laboratório, uma análise quantitativa também de dados colhidos a partir de questionários aplicados aos participantes, tanto antes quanto após a realização dessas oficinas. E aí, focando um pouco mais nessa ideia de laboratório, ele seria um núcleo experimental do projeto, mas também um núcleo final. E aí eu proponho aqui, por enquanto, né, a realização de pelo menos 5 grupos de 6 a 10 pessoas, selecionados por critérios sociodemográficos, né, que seriam idade, gênero, familiaridade digital e local de residência, com especial atenção a territórios de baixa densidade e contextos socioeconômicos vulneráveis. Cada laboratório, ele combinaria sessões de criação de poemas digitais, mediação pedagógica, né, com base ali num modelo já criado anteriormente na pesquisa, e alguns instrumentos de avaliação, assim como os questionários e avaliações na própria produção dos participantes. E aí a intenção é que essa amostragem seja mais estratificada para captar disparidades de acesso e também de competências, né, para testar a replicabilidade desse modelo. Em termos práticos, esse cronograma ele está distribuído nessa revisão de literatura bibliográfica, no levantamento das obras e mapeamento, que ainda permanece bem incipiente, bem distante para mim, assim, não sei a dimensão dessa quantidade, né, de recolha, e posteriormente a realização de entrevistas para a preparação dos laboratórios, e aí posteriormente também a análise desses dados de forma a fazer uma triangulação metodológica. Eu considero aqui um risco potencial para essa etapa, especialmente do laboratório, que seria a adesão desses participantes, né, a partir de perfis muito específicos, com condições também bem específicas. Então, eu penso que uma possível proposta de mitigação seria estabelecer algumas parcerias com associações culturais, com bibliotecas, e fornecer também alguns incentivos aos próprios participantes. Então, a partir desse estudo, né, eu pretendo construir um mapeamento detalhado dessas poéticas digitais lusófonas, caracterizá-las, né, também em relação aos formatos que elas são disseminadas, ter uma matriz de mediação e que possa possibilitar depois um modelo curricular para oficinas de poesia digital, adaptadas a diferentes públicos, também produção de artigos, né, com a revisão de literatura, análise das obras, implicações teóricas da literacia midiática aplicada a esse contexto da literacia em média arte digital, e possibilitar também um relatório a partir desses laboratórios, né? Então, culminaria ali na tese de doutoramento e da disseminação dessa pesquisa em congressos.
Em termos sociais, eu pretendo, com esse projeto, demonstrar que as intervenções de literacia midiática podem ampliar a participação cultural e reduzir algumas barreiras de acesso à média-arte no âmbito da literatura e tomando esse recorte da poesia, que é, de fato, muito próprio. Então, trago aqui um pensamento, né, sobre essa leitura que a poesia pode trazer, esse mergulho também para a própria cultura, um pensamento mais social e também com um viés um pouco mais democrático. Obrigada.